Senhor me livrou da boca do leão, do urso, e Ele me livrará também da mão deste incircunciso. Sabe o que Davi está fazendo? Davi está usando uma palavra de Deus, que Deus havia dado lá no livro do Gênesis, capítulo 17, dizendo que todos incircuncisos eram amaldiçoados. Circuncidado era aquele que tinha a bênção de Deus na vida. Davi usou a palavra de Deus e disse: quem é esse incircunciso? Ele não chamou de gigante, amado, ele chamou de incircunciso. A Bíblia diz que agora o gigante Golias vem com um escudeiro na frente, um capacete, diz que era apenas uma brechinha que havia naquele capacete, com uma grande espada na sua mão. A Bíblia diz que é quando ele olha para Davi, ele caçoa de Davi, ele ri de Davi. E a Bíblia diz, amado, que Davi olha para ele e diz: o Senhor me entregará hoje você nas minhas mãos. O Senhor, diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor. E Davi diz assim: e saberão em Israel, e saberão que há um Deus em Israel. Sabe por quê? Porque a vida de Davi estava focada em Deus. Quando a nossa vida está focada em Deus, pode se levantar leão, urso e gigante, mas o nosso foco está no Senhor. Foi isso que os hebreus aqui fizeram. Você lembra, amados, quando o povo vai para a terra de Canaã para conhecer a terra? A Bíblia diz que eles peregrinam durante 40 dias com relatórios, vendo tudo que havia. Diz que naquela terra era uma terra que manava leite e mel, não literalmente, mas algo figurativo de como a terra era boa. E a Bíblia diz que eles usaram uma expressão muito interessante: verdadeiramente a terra é boa. Só que eles dizem: porém, lá há muitos gigantes. Queridos, a terra era boa, ou seja, era verdade tudo que Deus havia falado. Mas quando 10 daqueles que estão ali veem os gigantes daquela terra, eles tiram o foco de Deus e começam a olhar para as adversidades e para as lutas. A Bíblia diz que havia 3 frutos naquela terra: uma era uva, outra era romã e a outra era figo. Na simbologia bíblica, cada uma dessas frutas tem um significado dentro da Bíblia. A Bíblia diz que o figo simboliza saúde, a romã, dentro da Bíblia, a prosperidade, e a uva, a alegria. A Bíblia diz que 2 carregavam um cacho de uva. Por quê? Porque ninguém é feliz sozinho. Eles carregavam em 2. Era como se Deus estivesse usando aquela terra que manava leite e mel como algo profético. Eu tenho prosperidade para a vida de vocês, eu tenho saúde para a vida de vocês, e eu tenho alegria para a vida de vocês. Ao invés de eles olharem para as terras, eles olharam agora para o gigante, olharam para a dificuldade. Amado, quando nós olhamos para a dificuldade, às vezes nós entramos em desespero, às vezes nós nos precipitamos quando nós olhamos para a circunstância. É por isso que nesta noite temos que fazer como esses hebreus, olhar para o Senhor como foco da nossa vida. Que nesta noite, independente da tua dificuldade, você possa dizer como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Que você possa dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Que nesta noite, amada, a tua vida esteja focada em Deus. Os inimigos dos hebreus não sabiam, mas a vida deles estava focada em Deus. Em quem a sua vida está focada nessa noite? Primeira coisa que os inimigos dos hebreus não sabiam é que a vida dos hebreus estava focada em Deus. Segunda coisa que os inimigos dos hebreus não sabiam é que os hebreus sabiam que Deus era maior que o problema. Você quer ver como eles, no versículo de número 17, expressa isso? Os inimigos não sabiam, mas esses jovens conheciam Deus a qual ele servia, e eles sabiam que esse Deus era muito maior, era além do problema. Irmão, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade nesta noite, eu não sei o tamanho do teu problema, mas que nesta noite, amado, nós possamos estar como esses 3 hebreus, sabendo que o nosso Deus é maior que qualquer problema. No capítulo de número 3, versículo 17, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Aí a Bíblia diz assim, observe essa expressão: Ele nos livrará do forno de fogo ardente, e ainda diz assim: e da tua mão, ó rei. Sabe o que isso quer dizer? Os 3 estão dizendo assim: olha aqui, a fornalha é grave, pastor Fãs, é muito grande, 7 vezes ainda aquecida, além do que era aquecida, 7 vezes mais, é grande o problema. E você, rei, você também é grande.
mas existe um que é maior que você. E se Ele quiser, Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Sabe isso, amado? É pessoa que conhece o tamanho do Deus a qual ele serve. Ele estava dizendo, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, existe um Deus que é grande. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o tamanho da sua dificuldade. Quem sabe você tem uma grande dívida, quem sabe você tem até uma enfermidade que pelos médicos é incurável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis a Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer. Deus é grande. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Esses dias eu estudava a Bíblia. Eu achei muito interessante. Eu gostaria de relatar isso daqui. Por quê? Porque o povo saiu do Egito. E quando eles saíram do Egito, eles foram para o deserto. Deus não permitiu que eles cortassem caminho e fossem pelo caminho dos filisteus. Se Deus quisesse, Deus daria poder, eles iriam expulsar os filisteus dos teus caminhos, mas não. Com Deus, irmão, sempre tem deserto. Com Deus, eu tenho certeza que todos que estão aqui já passaram por deserto. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo de número 8, que o próprio Deus, a Bíblia diz assim, que o Senhor levou o povo para humilhar o povo, para ver o que havia dentro do coração dele. Mas nos é interessante, porque esse povo sai com mantimento, mas ao longo dos dias são muitas pessoas. A Bíblia diz que o mantimento vai se acabando e eles estão no deserto. E para eles viver no deserto, observe isso por favor, eles precisavam em um dia de 41.580 litros de água um dia. É muita água. E no deserto não tem água, amado. Era muita água que o povo precisava para viver um dia. Porque a noite é frio demais. E diz que no dia passa-se de 50 graus. Você imagina o calor. Só que a Bíblia diz que ninguém morreu de sede. Eles precisavam de 1.500 toneladas de alimento por dia. E no deserto, amado, não tem. Mas ninguém morreu de fome. Um dia Deus falou que ia mandar mistura para o povo. Moisés olhou e disse: são 60 milhões de homens.